A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 1 até o versículo 5, que diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia uma oferta em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Agora eu vou pular para o versículo 13, que diz assim: Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Versículo 16. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Versículo 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Somente até aqui, meus irmãos, somente até o versículo 22 por enquanto. Nessa palavra aqui, no livro de Jó, no capítulo 1, tem a introdução aqui acerca da história de Jó. E no livro de Jó, no capítulo 1, vai dizer que Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Ele era um homem muito rico. Ele tinha muitas ovelhas, camelos, bois, jumentos, tinha 10 filhos no total e muitas pessoas ao seu serviço. Ele tinha muitos servos que trabalhavam para ele, pelo fato dele ter muitos rebanhos, muitas ovelhas, muitos bois, muitos jumentos, muitos camelos. E também vai dizer que Jó era um homem íntegro, justo e que temia Deus, Só que certo dia Deus vai permitir essa provação na vida de Jó, fazendo com que ele perca tudo. No versículo 12 vai dizer que o Senhor diz a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então, no versículo 12 aqui diz que Deus permitiu essa provação na vida de Jó, porque Satanás se apresentou diante de Deus e disse que Jó blasfemaria contra Deus se Deus permitisse que todos os bens dele fossem tirados, se Deus permitisse uma provação na vida de Jó. E o Senhor tinha certeza, já conhecia Jó, de que o motivo de Jó ter todos os bens, ser o homem mais rico do Oriente, não fazia com que Jó, não era esse o fato que fazia com que Jó servisse ao Senhor com fidelidade e fosse um homem íntegro e justo, que temia ao Senhor. Então o Senhor permite essa aprovação na vida de Jó. E os versículos que eu quero focar hoje, meus irmãos, é o versículo 20 ao 22, que diz que Jó, ao ouvir, quando Jó recebeu essas notícias de que ele tinha perdido seus 10 filhos, de que ele tinha perdido as suas 7.000 ovelhas, os 3.000 camelos, as 500 juntas de boi e os 500 jumentos,
e todos os seus servos, né? A atitude que ele teve diante dessa notícia da provação que ele passou, né? Que diz aqui no versículo 20 que ao ouvir essa notícia, Jó se levanta, rasga as vestes, né? Rapa a cabeça, se prostra com o rosto em terra em adoração e diz: Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. No versículo 22 diz que em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus em coisa alguma, né? Então Jó, diante dessa notícia, dessas tribulações que ele recebeu, a notícia de um dos seus servos, a atitude dele, meus irmãos, fez total diferencial, né? Jó, ele não culpou a Deus, ele não pecou em palavras, né? Vai dizer aqui que ele não pecou em palavras, e ele não atribuiu a culpa, não culpou a Deus por coisa alguma, ele não questionou, ele não murmurou, pelo contrário, vai dizer aqui que Jó adorou, né? E a adoração, meus irmãos, é algo que faz total diferença nas circunstâncias em que a gente vive, né? Independente do que você esteja vivendo, assim como Jó aqui, né? Quando Jó recebeu a notícia de que ele tinha perdido tudo, perdeu seus filhos, né? Perdeu todos os seus bens, perdeu tudo, até mesmo a saúde, Jó perdeu, né? No capítulo 2, vai dizer que Jó perde também toda a saúde dele e é ferido, né? É afligido com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça, e se coçava com um caco de louça, que ele se raspava sentado entre as cinzas, porque era a única coisa que havia sobrado, né, na vida de Jó. Mas mesmo assim, a atitude que Jó teve foi de adorar, né? Esse versículo é muito conhecido, né? Muitas pessoas conhecem, que Jó diz: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E, meus amados, a atitude de louvar e de adorar ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de provações, de tribulações, de desertos, de perdas, faz toda a diferença em nosso cenário, faz toda a diferença nas circunstâncias, porque o Senhor, Ele trabalha através do louvor, Ele sonda e esquadrinha o nosso coração, né? E no versículo 22 vai dizer que Jó não pecou com as palavras. Então, quando a gente reclama, quando a gente questiona, quando a gente amaldiçoa, espragueja, nós estamos pecando com as nossas palavras, né? Então Jó, ele adorou ao Senhor, e não somente adorou, como Jó reconheceu no versículo 21, quando Jó diz assim: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Jó reconhece, né, que tudo o que ele teve nessa terra, que todos os bens dele, os filhos dele, tudo que ele possuía, vinha do Senhor. Por quê? Porque ele saiu nu do ventre da mãe dele, ele veio a essa terra sem nada, e assim ele também disse: E sem nada eu partirei dessa terra. Então, meus irmãos, Jó não somente adorou e bendizer o nome do Senhor, como ele também reconheceu que tudo o que ele possuía vinha do Senhor, né? E que assim como ele chegou nessa terra sem nada, também ele partiria dessa terra sem nada. Então, meus amados, quando a gente entende isso, faz total diferença nas circunstâncias da nossa vida, né? Nas circunstâncias da nossa vida. Quando a gente adora o Senhor em meio à dificuldade, em meio às tribulações, em meio às dores, né? É difícil. Sim, tem até um louvor da Rose Nascimento, né, que fala a respeito disso. Perdão, da Shirley Carvalhães, na verdade. Um louvor muito antigo da Shirley Carvalhães que fala: é muito difícil encontrar um crente como Davi, né, que no dia de luto adorou. E trazendo ainda esse exemplo de Davi, logo após perder o seu filho, estava de luto 7 dias, lançado no chão, em jejum, sem tomar banho, sem se alimentar, sem beber água, em jejum em favor de seu filho, do seu primeiro filho que ele teve com Betseba, porém o bebê veio a falecer, né? E mesmo diante do luto, desse luto de ter perdido o seu filho, Davi, ele toma uma decisão que mudou totalmente a circunstância e mudou o coração de Deus. Que decisão foi essa? Davi, ele se levanta, ele toma banho, se perfuma e vai para o templo do Senhor adorar a Deus.
né? Mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à perda, Davi ele toma essa decisão de ir adorar o Senhor no seu templo, né? E como Jesus diz que já chegou o tempo de nós adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, não somente no templo, mas em todos os lugares que nós estivermos, né? Em todo lugar que você estiver. Isso vai fazer total diferença na circunstância da sua vida. Davi, quando tomou essa decisão, essa atitude de adorar ao Senhor em meio ao luto e em meio à perca, o coração do Senhor se alegrou de Davi. E Deus abençoou Davi com um filho, né? Com seu primeiro filho, que veio a nascer, Salomão. Deus veio a abençoar e afirmar a dinastia de Davi, colocando Salomão como o seu sucessor, né? Por causa da adoração de Davi, porque Davi decidiu adorar em um momento de luto, em um momento de perda, né? E realmente, meus irmãos, é muito difícil a gente adorar em situações de provas, de tribulações, mas nós precisamos entender que além da adoração ao Senhor ser o nosso combustível para que a gente tenha forças para continuar seguindo, né, independente da circunstância, da situação que o Senhor permitiu que você vivesse agora. Porque essa situação aqui que Jó viveu foi permissão do Senhor, né? Mas no capítulo 42, no último capítulo de Jó, no capítulo 42, vai dizer, versículo 10 vai dizer assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Ele deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início, né? Então vai dizer aqui, no capítulo 42 de Jó, que o Senhor veio abençoar quando essa provação, essa tribulação acabou na vida de Jó. Deus veio abençoar ele muito mais do que o início de sua vida, né? E o Senhor devolveu em dobro tudo aquilo que Jó tinha perdido. Mas a atitude que Jó teve diante dessas tribulações foi o que fez toda a diferença, né? Como muitos pensam e dizem aí, Jó não foi paciente, meus irmãos. Jó não foi paciente. Jó, nos capítulos seguintes de Jó, a partir do capítulo 3 em diante, Jó questiona muito, Jó, ele se amaldiçoa muito, ele questiona muito o porquê disso ter acontecido com ele, né? Ele fala muitas coisas que não agradam a Deus, né? Ele amaldiçoa a si próprio, né? Ele fica aflito, angustiado, indignado, revoltado. Mas a atitude que Jó teve diante dessas notícias, diante dessa tribulação, foi de adorar ao Senhor. E enquanto nós adoramos o Senhor, meus amados, Ele vai agindo em nosso favor. Enquanto nós adoramos, o Senhor vai realizando o impossível que nós não podemos fazer. Enquanto nós adoramos, o Senhor vai indo em lugares que nós não podemos ir. E vai realizando aquilo que nós não podemos realizar. E vai quebrando aquilo que nós não podemos quebrar, né? Quando Josafá, ele veio consultar ao Senhor em meio àquela guerra, quando os amonitas, os moabitas, iam em direção a Josafá para destruir o povo, né, do Senhor. Josafá foi pedir a Deus uma direção e um conselho para que Deus livrasse eles da mão dos amonitas. E Deus ordenou que Josafá colocasse, né, os levitas na linha de frente da guerra e louvasse, porque através do louvor Deus iria dar vitória, né, para Josafá. E realmente, meus amados, Josafá não precisou nem lutar. O Josafá, ele obedeceu a ordem que Deus tinha dado para ele, né, de colocar os levitas para louvar e os instrumentistas, né, para tocar os instrumentos, as flautas, as harpas, as trombetas, meus amados. Então Josafá, ele seguiu essa ordem que o Senhor tinha dado, essa instrução que Deus deu para ele, e Deus fez com que os inimigos de Josafá atacassem uns aos outros e eles mesmos se destruíram. Então Josafá não precisou nem lutar, né? Então, através do louvor, a gente vê que Deus realiza coisas impossíveis, né? Milagres extraordinários, e Ele faz tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, tá? Então,
meus amados, não importa a situação que você esteja, o quão difícil seja, né? Mas se esforce para adorar o Senhor. Se esforce para abrir a sua boca e adorar o Senhor. Porque enquanto você adora o Senhor Ele te dá forças para continuar. O Senhor te renova. O Senhor aviva a chama do seu coração, né? O Senhor, Ele vai trabalhando, Ele vai operando, Ele vai libertando. E Ele vai fazendo o possível e o impossível. Enquanto você louva, o Senhor vai trabalhando no mundo espiritual para te entregar tudo aquilo que é seu, né? E o Senhor vai te dando força, vai te forjando, vai te capacitando, vai criando raízes em você e vai te dando graça para que você suporte esse processo e essa tribulação que você está passando. Então, que nós possamos, meus amados, assim como Jó, adorar ao Senhor nos momentos de dificuldade e de tribulação, tá? Não abra a sua boca para murmurar, não abra a sua boca para questionar, não abra a sua boca para amaldiçoar, nem para maldizer, mas abra a sua boca para adorar ao Senhor, pois através do louvor o Senhor fará grandes coisas na sua vida, tá? Que essa palavra possa permanecer em nosso coração e que Deus vai abençoar todos vocês. Amém?